Ora viva! Fala-vos Manuel Moreira de Naturmed Medicinas Naturais. Então, temos aqui mais um vídeo hoje, dia 6 de maio de 2021. O tema é coração e relacionamentos interpessoais. Eu agradecia que assinalassem aí a vossa presença na parte dos comentários, por favor, para eu saber que me estão ou se me estão a ver e a ouvir bem. Digam-me aí se estão a ver e a ouvir corretamente. Então, eu hoje escolhi este tema, portanto, que é muitíssimo importante. Então, coração e relacionamentos interpessoais. O coração é o foco da nossa existência, da nossa existência individual e coletiva. Portanto, não é apenas indispensável o coração órgão para bombear o sangue e para levar o sangue a todas as partes do corpo e com o sangue levar também o oxigênio e levar os nutrientes trazidos da alimentação, não é? Como também a nível sentimental nós dependemos do coração para nos relacionarmos com outras pessoas, não é? Então, é o sentimento que nos faz escolher, por exemplo, os nossos parceiros individuais ou coletivos. É através do sentimento que nós escolhemos as nossas companhias, que escolhemos as nossas amizades, que escolhemos o nosso companheiro sexual, ou namorado, ou marido, ou esposa, etc. Né? E que escolhemos também, inclusive, as nossas instituições, portanto, instituições em que nos filiamos, sejam elas políticas, religiosas, científicas, profissionais, recreativas, etc. Né? Por isso, todas as teorias, ideologias e mesmo leis ou regulamentos, portanto, tornam-se inúteis se nós não compreendermos e se não preservarmos o nosso coração e o nosso sistema circulatório. Então, atualmente em Portugal, a famosa atriz Maria João Abreu, portanto, de 57 anos, portanto, sofreu um aneurisma cerebral. Portanto, enquanto estava nas gravações da novela A Serra, desmaiou, né? Desmaiou, foi levada ao hospital, foi submetida a intervenções cirúrgicas e está em coma induzido neste momento. Também Albert Einstein, portanto, esse famoso físico, portanto, que desenvolveu a teoria da relatividade, que recebeu o Prémio Nobel da Física em 1921, morreu de aneurisma também da aorta abdominal, com 76 anos. Dias antes ele tinha dado entrada no hospital de Princeton com inflamação da vesícula biliar. Muito interessante, né? Muito interessante. Aqui não existem, nunca existem coincidências, né? Então, Einstein gostava de comidas gordas, né? Por isso aumentou a acumulação de colesterol nas artérias, etc. Pronto. E com outras debilidades, com certeza debilidade a nível do xi do baço pâncreas, né? Portanto, que faz com que as artérias tenham tónus, tenham resistência. Então, neste caso, portanto, levou à morte de Albert Einstein. Temos um outro caso relacionado com artérias, que estão relacionadas, por sua vez, diretamente com o coração. Temos o caso de Lenin. Portanto, Lenin morreu com apenas 53 anos de idade. 53 anos, né? Extremamente novo. Né? E ao contrário de Karl Marx, Lenin defendia uma ditadura inflexível, né? E disposta a usar de violência. E fê-lo na prática, não é? Então, estudando sobre fisiologia, né? Mesmo a nível físico, né? Portanto, dá para entender, portanto, o seu comportamento, portanto, sentimental e mental rígido, né? de Lenin. É muito interessante isto, não é?
Então, em 1922, Lenin sofreu um derrame cerebral, portanto, ao qual depois se sucederam mais dois derrames, né? Portanto, teve ao todo três derrames cerebrais. E acabou morrendo em estado de coma em 21 de janeiro de 1924, ao fim do dia, né? Curiosamente, também a própria data da morte, né? Portanto, mês de janeiro, né? Tem a ver com Capricórnio. Então, Capricórnio também é muito rígido, é muito interessante isto, né? Então, a autópsia revelou arteriosclerose cerebral e entupimento e endurecimento das artérias no cérebro pelo colesterol, né? Então, as artérias estavam tão duras, né? Os vasos sanguíneos estavam tão duros que os médicos falaram que tiniam assim com pedras, põe, ao tocar, ao ser tocado assim com fósforos, por exemplo, né? E as paredes dos vasos sanguíneos tinham alcançado tamanha espessura, portanto, estavam de tal maneira grossas, né? As paredes dos vasos sanguíneos, que os próprios vasos estavam hipertrofiados, portanto, os próprios vasos sanguíneos estavam maiores, que é para que o sangue pudesse circular por dentro dos vasos, né? Enquanto conseguiu, né? Portanto, aumentou de grossura, né? Então, quando ele morreu, então era impossível introduzir um pelo sequer num orifício do cérebro de Lenin. Estava tudo empedernido, né? Muito interessante isto, né? Então, pessoa também mentalmente empedernida, né? Muito interessante, né? Então, em regiões inteiras do cérebro, portanto, não recebiam nenhum sangue fresco. Então, por isso morreu. Portanto, não tinha mais possibilidade de circulação de sangue, né? Muito interessante isto, né? Então, se o coração está fraco, né? Ou enfraquecido, então também o sentimento fica amortecido, né? A própria consciência também, a consciência, aquilo que se chama em medicina chinesa o Shen, né? Pronto, diminui em termos quantitativos, né? E em termos qualitativos também fica variada, fica distorcida, né? Como no caso de Lenin, né? Portanto, o pai fundador da União Soviética, né? Então, as origens da insuficiência sentimental, né, são a insensibilidade também fisiológica e intelectual também. Está tudo interligado, né? Então, também, se houver insensibilidade intelectual, ou se houver uma distorção, muitas vezes existe, né? Em termos quantitativos, a pessoa é inteligente, como o caso de Lenin, era super inteligente, né? Mas havia distorções de interpretação, etc. Distorções de pensamento, né? Então, pensamento distorcido, então, até se costuma dizer que a mente mente. Né? Então, muita gente fica enrolada apenas em discurso mental. Né? Então, os políticos sabem disso, né? Os juízes, os advogados sabem disso, né? Então, uma pessoa que sabe falar, que sabe discorrer, né? Que sabe como é que as pessoas funcionam e que sabe utilizar as palavras adequadas, então pode, um vigarista, etc. Né? Então pode usar a linguagem para enganar também. Né? Então, mente. Né? Isso é muito claro. Né? Então, é importante perceber que a mentalidade, o sentimento e a fisiologia, o comportamento, são indivisíveis. Portanto, não se pode separar absolutamente cada um destes três aspectos. Né? Podemos separar, digamos, para estudar. Né? Para estudar, podemos, pronto, agora vamos estudar o sentimento. Pronto, agora vamos estudar o comportamento. Agora vamos estudar a mentalidade, pensamento. Podemos fazer isso, né? Mas, mesmo quando separamos, estrategicamente, para podermos estudar mais em pormenor, né? Nunca podemos, digamos, tornar isso independente do resto. Porque está tudo interligado, né?
Um determinado tipo de mentalidade ocorre geralmente devido, se não sempre, não é? Sempre devido a determinadas condições físicas, não é? E determinadas condições sentimentais e emocionais. Então, essas condições físicas e sentimentais determinam depois também uma determinada mentalidade. E vice-versa, não é? Portanto, o mesmo se pode dizer em relação ao sentimento, que também depende do pensamento e também depende da parte física. E o mesmo se pode dizer da parte física, que também depende do sentimento e também depende do pensamento. Não é? A pessoa, por exemplo, se estiver a sofrer muito fisicamente, não é? Se mentalmente, intelectualmente procurar pensar que não sente dor, por exemplo, eventualmente a dor desaparece, ou pelo menos atenua. Não é? Por exemplo. Não é? Então, nós neste momento estamos aqui na primavera, Portugal, não é? Então, primavera é um momento de transformação. Portanto, uma transformação de subida do yang. Não é? Estamos partindo do inverno, que é yin, né? E caminhando em direção ao verão, que é yang. Né? Portanto, do inverno frio para o verão quente. Né? Então, é um momento de esperança, de transformação. Né? Mas tudo está em contínua transformação. Né? Todas as estações do ano estão em mudança. Né? Em todo e qualquer instante está sempre a mudar. Né? Tudo muda. A única coisa que não muda no universo é a lei da mudança. Portanto, tudo está em contínua mudança. Né? Tudo está em contínua mudança. Né? Então, quando a primavera chega ao auge, né? ao máximo, então transforma-se em verão. Né? Está relacionado com o coração. Portanto, a primavera está mais relacionada com o fígado e o verão está mais relacionado com o coração. Né? Então, transformação nós temos sempre, quer queiramos, quer não. Tudo muda, né? Muda a nossa saúde, muda o nosso dinheiro, mudam os nossos relacionamentos, mudam os nossos sentimentos, né? Muda o nosso conhecimento, muda as nossas memórias, as nossas imaginações, os nossos projetos, tudo muda. Né? Então, mas, uma vez que tudo muda, então é importante pensarmos na transformação previdente, né? Em vez de ficarmos pela transformação imprevidente, porque transformação ela vai existir sempre, quer queiramos, quer não. Né? Agora, pode ser uma transformação, digamos, que a gente não prevê, uma transformação que a gente não está a contar e, portanto, não está prevenido, ou pode ser uma transformação, enfim, que tem pelo menos algum do nosso controle, né? ou que tenha alguma da nossa previsão. Né? Então, a transformação, quando é previdente, ela é vitalizante, portanto, é estratégica e é vitalizante. Portanto, ajuda-nos a desenvolver-nos como pessoas, né? Ajuda-nos a aprender, né? E ajuda-nos a obter melhores resultados, a obter resultados que a gente pretende, ou pelo menos mais próximos daquilo que a gente pretende. Já a transformação imprevidente, a transformação, digamos, casuística ou casual, ou à toa, né? Sem o nosso controle, sem a nossa consciência, sem a nossa atenção, né? Isso é acidente. Né? Então, isso é desvitalizante. Então, palavra é uma chave poderosa que transforma tudo, o que pode transformar tudo. Né? E transforma, mesmo que a gente não queira. Né? A palavra que a gente usa sempre transforma. Né? Pode transformar, por exemplo, amor em ódio, pode transformar ódio em amor, pode transformar indiferença em diferença, portanto, a indiferença para melhor ou a indiferença para pior. Né? Então, para isso nós precisamos de estratégia. Né? Portanto, precisamos de escolher, por exemplo, o momento para usarmos a palavra, né? Ou as palavras, ou o nosso discurso.
Portanto, é importante escolhermos o momento, sabemos escolher o momento, sabemos escolher o lugar e sabermos escolher também a maneira, né? A maneira de dizer, o tom, né? A intensidade, o sotaque, enfim, a língua, o tipo de linguagem. É muito importante, né? Então, o momento tem a ver com o tempo, com yang. O espaço, o lugar onde a gente está a falar tem a ver com, com o yin. E a maneira da pessoa se expressar, né, independentemente do tempo e do espaço, tem a ver com o Hang, portanto, com a interação entre yin e yang. Né? Então, atualmente as pessoas, por exemplo, quando estão ou demasiado desanimadas, ou demasiado eufóricas, ou quando estão demasiado fracas, né? Com falta de estímulo, né? Ou o contrário, quando se sentem excessivamente irritadas, com insónia, não conseguem descansar, não conseguem acalmar, não conseguem ter paciência, etc. Então, geralmente recorrem a calmantes ou excitantes, portanto, acalmantes quando se sentem demasiado excitadas, né? Ou estimulantes quando se sentem demasiado em baixo. Né? Então, mas recorrer a medicamentos químicos, né? É triste porque esse método, além de não ser suficientemente eficaz, vai trazer imensos efeitos secundários, vai enfraquecer ainda mais a pessoa, né? Ou por vezes ainda exacerbar mais os sintomas. Né? Então, basta ler as bulas, basta ler o que está escrito na própria orientação escrita sobre as características do medicamento, sobre os efeitos secundários que pode ter. Né? Então, lendo essa bula, a gente vê, por exemplo, às vezes o medicamento, por exemplo, para combater a ansiedade, pode provocar ansiedade. Né? Um medicamento, às vezes, para acalmar, ou coisa parecida, o calmante, pode, às vezes, fazer até com que a pessoa cometa suicídio. Enfim, isso está escrito. Está escrito nas bulas, né? Não estou a inventar nada. Né? Então, é importante ter cuidado com isso. Então, nós podemos usar, podemos e devemos, né, do meu ponto de vista, usar soluções naturais mais simples, mais poderosas, ao contrário do que as pessoas possam imaginar. Né? Muitas vezes são muito mais poderosas, muito mais eficazes, né? Além de bem mais fáceis e económicas. Né? Então, basta, por exemplo, a pessoa mudar a nossa respiração, por exemplo. Né? Se a pessoa respira fundo, né? Já fica mais calma, por exemplo. Então, se damos por nós demasiado excitados demais, não é? Sobretudo no momento impróprio ou no lugar impróprio, né? em que não convém estarmos dessa maneira, né? Nesse estado de espírito, né? De espírito e de corpo e de sentimento. Né? Então, podemos respirar fundo. Né? Então, até se costuma dizer, quando alguém está assim com algum problema, preocupado e tal, costuma ser, olha, respira fundo 3 vezes que isso passa. Mesmo as pessoas dizem, popularmente. Então, isso é a realidade, não é? Não é ilusão, é mesmo real. Quando a pessoa inspira fundo e depois, sobretudo, expira bem fundo. Respiração o mais longa possível e acalma. Então, pessoa que tem uma respiração longa e profunda, normalmente são pessoas de sucesso. Porque essas pessoas conseguem ter estratégia, conseguem não só pensar em termos estratégicos, mas colocar em prática. Né? Porque conseguem controlar-se a si mesmas, né? Estados emocionais, etc. Né? E conseguem escolher também conscientemente as palavras que vão usar,
os momentos, o lugar, etc. Né? Então, isso é uma arte. Faz parte da arte de viver. Né? Então, mudando a alimentação, mudando a respiração, já a pessoa pode mudar esse estado de espírito. Né? Estado de espírito, estado físico, estado emocional, sentimental, etc. Né? Também através da alimentação. Né? Então, através da alimentação, se a pessoa, por exemplo, usa alimentos excessivamente yang, né? Com muita carne, muitos produtos animais, muito queijo, muita manteiga, muita gordura, né? Cozinhando demasiados alimentos, queimando demasiados alimentos, tostando demasiado os alimentos, né? Refogando demasiado os alimentos, portanto, muito fogo. Então, muito fogo também provoca muito fogo na pessoa, dentro da pessoa. Né? Então, isso vai prejudicar o autocontrole das emoções também. Né? E vai prejudicar a calma também, para pensar, para discernir calmamente. Então, se a pessoa, em vez de usar esses alimentos em excesso, ou mal preparados, né? Preparados de maneira errada, pelo menos no momento errado, né? Ou no local errado, etc. Ou a maioria das vezes, dessa forma, né? Então vai criar instabilidade na pessoa. Né? Então, se a pessoa, em vez disso, usar alimentos, por exemplo, em vez de usar tanto alimento animal, se usar mais alimentos de natureza vegetal, por exemplo, né? Menos produtos animais e mais produtos de natureza vegetal, né? Então já muda. Né? Em vez de usar muita carne, e gordura e óleo, muitos picantes, né? Muitas malaguetas, muita pimenta, muito gengibre, etc. Então, isso vai criar muito fogo. Então, se usar coisas mais calmas, né, que acalmam mais, condimentos mais frescos, né, então já acalma também a pessoa. Né? Ou mesmo que use os mesmos condimentos, se usar em menor quantidade ou em menor proporção, também eventualmente já resolve. Então é muito importante essa noção. Né? Por isso eu nunca me canso de ensinar e sensibilizar as pessoas para a importância de perceberem este conceito de yin yang. Isso é fundamental. Né? E saber aplicá-lo na prática do dia a dia. Né? Seja no relacionamento, nas palavras, seja na comida, seja na respiração, seja no que for. Né? Então, já demos o exemplo da respiração, controlar o nosso estado de espírito e os nossos relacionamentos, melhorando os nossos relacionamentos através da respiração, através da alimentação, através da bebida também. Né? Então, se a pessoa, por exemplo, usa demasiadas bebidas alcoólicas, né? Portanto, na macrobiótica dizem que álcool é yin. Né? Então, do meu ponto de vista, não é bem assim. Né? Tem algumas características yin no sentido em que a pessoa alcoolizada, por exemplo, perde os reflexos, e nesse sentido é yin. Também perde, por exemplo, potência sexual, ou perde o apetite sexual, nesse aspecto é yin, mas, simultaneamente, tem um aspecto super yang, que também é muito claro, muito nítido, muito visível, né? Que é o aspecto de secar a pessoa. Então, secura é yang. Seja na macrobiótica, seja na medicina tradicional chinesa, seja onde for, secura é yang. Né? Seco é yang, duro é yang. Então, muito álcool também põe a pessoa muito seca, muito dura. Né? Como o caso de Lenin. Então, portanto, tem um aspecto yin, tem um aspecto yang. Então, por exemplo, o álcool ativa a circulação do sangue. Né? Isso sabe-se. E qualquer pessoa pode confirmar também. Então, ativar a circulação do sangue também é um efeito yang. Dinamiza. Né? O problema é que quando é excessivo ou inapropriado, cai no oposto. Né? Isso também faz parte das leis do yin yang. Ou qualquer yin em extremo transforma-se em yang. Né? Qualquer yang em extremo transforma-se em yin. Isso também se sabe do princípio único, teoria do princípio único. Né?
Então é importante percebermos isto, para não cairmos na ilusão também de classificarmos uma coisa assim de uma maneira absoluta, absolutamente yin, absolutamente yang. Não é assim, não. Muita gente achando, por exemplo, o homem que é yang, que a mulher é yin. E é verdade, relativamente falando. Mas o homem, em certos aspectos, é mais yin que a mulher. Né? Por exemplo, é mais fácil mudar o pensamento de um homem do que de uma mulher. E pensamento e comportamento também. Né? Então, nesse sentido, o homem é mais yin, é mais flexível, né? Mais moldável. Né? Então, a mulher é muito difícil de mudar. Né? Em certos aspectos, não é em todos. Né? Em muitos aspectos, também a mulher é muito mais flexível que o homem. Muito mais flexível. Né? Também não quer ser mal interpretado. Né? Mas, naquelas coisas que estão mais enraizadas, convicções fortes, etc., né? Numa mulher é mais difícil. Numa mulher é mais difícil de mudar. Né? Então, é tudo muito relativo. Né? Então, depende do ponto de vista em que estamos a considerar. Né? Então, por exemplo, a mulher consegue conceber, né? Consegue fabricar um filho dentro dela, né? Com sangue, com pele, com órgãos, com ossos, com tudo. Né? O homem não consegue. Né? Então, é preciso muita energia, muita genética para conseguir isso. Então, nesse sentido, nesse sentido, a mulher é mais yang que o homem. Nesse sentido, não é nos outros. Em muitos outros sentidos, é mais yin. Né? Então, por exemplo, a voz da mulher é uma voz mais aguda. Então, aguda é yang. Por exemplo. Né? Então, tem coisas que é mais, a mulher é mais yin do que o homem, tem coisas que é mais yang. E o homem, e em aspas, o homem também tem coisas que é mais yang, tem coisas que é mais yin. Claro que, globalmente falando, assim, em aproximação, aproximadamente, né? Pelo menos no meu ponto de vista, não há dúvida que o homem é predominantemente yang e a mulher é predominantemente yin. Mas não é no sentido absoluto. Não é, não é no sentido absoluto. Não é? Então, isto a propósito da vida. Então, através da vida também podemos controlar, não é? Mais yin ou mais yang. Não é? Também podemos acalmar. Por exemplo, uma pessoa está muito sequiosa ou muito irritada, se calhar se beber um bocado de água, fica mais calma, por exemplo. Porque a água é yin. Né? Mas se em vez de beber água, será se beber whisky ou cerveja ou o quê, se calhar ainda vai piorar. Né? Depende do estado em que a pessoa estiver. Né? Se já estiver mesmo KO, ainda vai ficar pior. Né? Mas se ainda estiver lúcido, se calhar ainda o poderá acalmar, por exemplo. Né? Poderá relaxar um bocado mais. Né? Então, mas isto é a respeito de maneiras que nós temos de mudar as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos comportamentos, para melhor nos relacionarmos com as outras pessoas, não é? Sem necessariamente recorrer a medicamentos químicos. Não é? Então, também aprender a mudar, a gerir as nossas emoções, os nossos sentimentos, não é? Através da autoconsciencialização. Não é? Ou através de mantras, através de afirmações, por exemplo. Não é? Imaginemos, por exemplo, que a pessoa se sente ameaçada. Não é? Ameaçada por alguém. Não é? E está-se a sentir, sei lá, muito zangada, muito raivosa, etc. Não é? Mesmo sozinha, né? A pensar, sei lá, em vingança ou coisa do género. Né? Então a pessoa pode simplesmente, como autossugestão, né? Pode dizer: estou a ser testada, estou a ser testada, estou a ser testada, estou a ser testada. Né? Então, ao dizer isso, toma consciência que de facto é um teste. Mesmo que não seja a intenção da outra pessoa ou da outra parte disso servir de teste. Mas na realidade, em termos práticos,
é um teste à pessoa. Então, mesmo que a outra parte não queira fazer como teste, a própria pessoa pode assumir para consigo própria e isso servir de teste. Isso servir de teste à sua própria personalidade. Não é? E então isso pode mudar completamente o comportamento da pessoa. Não é? Ao tomar consciência que está a ser testada, ou que pode usar isso como um teste a si própria, como um teste de autocontrole, não é? A pessoa pode assumir isso como um teste de autocontrole, então ela pode controlar-se. E já, por exemplo, já nem ficar tão zangada, ou até já nem ficar zangada, não é? Até já, a partir daí, pode tomar consciência porque é que a outra pessoa está a fazer assim, ou está a fazer assado, não é? E em consciência pode até desculpá-la, pode até pensar, olha, coitada, enfim, não entende mais, coitada, anda perturbada por este motivo, por aquele, se a pessoa souber ou tiver consciência, não é? Então, já dá um desconto, não é? Então, é muito importante, nos relacionamentos, termos este discernimento, não é? Procurar entender o outro, procurar perceber porque é que o outro está a proceder assim. Então, se nós entendemos porque é que o outro está a proceder desta ou daquela forma, né, já nem precisamos de perdoar, né, no sentido religioso do termo. Né? Porque a gente, ao entender, já nem fica zangado, não precisa perdoar sequer. Né? Já entendeu, aceita. Não quer dizer que vá fazer o que a outra pessoa quer, não é? Mas dá para entender o comportamento da outra. Né? Então, entendendo melhor o comportamento da outra, entendendo melhor as razões pelas quais a outra está a proceder dessa maneira, né? Então até podemos descobrir, né? Inventar estratégias para persuadir a outra pessoa a mudar de comportamento, etc. Né? Podemos negociar com outra pessoa, né? Pelo menos podemos tentar. Não é? Se não conseguirmos, paciência. Não é? Mas ficamos mais em paz. Então, a primeira pessoa prejudicada, quando alguém, por exemplo, se zanga, não é? Fica com ódio, com inveja. Não é? Então, a primeira pessoa prejudicada é ela própria, não é o outro. Não é? Mesmo que o outro venha a ser prejudicado, mesmo até que venha a ser assassinado, mesmo até que venha a ser morto, etc. Não é? A primeira pessoa a ser prejudicada é o próprio que tem esse sentimento de raiva, de ódio, de inveja, de ciúme, etc. Né? Então, é muito importante mantermos e desenvolvermos esse autocontrole. Não é? Esse autocontrole é fundamental. Não é? Então, ainda dentro das várias maneiras de nos autocontrolarmos, né? De autogerirmos as nossas emoções, os nossos sentimentos, é, por exemplo, através de exercício. Através de Qigong, por exemplo, através de ritmoprática. Né? Por exemplo, aquele exercício que eu ensinei neste último vídeo que eu publiquei, um exercício excelente para o coração e sistema circulatório, o exercício de sacudimento, né? Que a pessoa fica deitado, de barriga para o ar, a sacudir os braços e as pernas, né? Sacudir e rodando a cabeça também para um lado para o outro. Esse exercício é fabuloso. Né? É um exercício fantástico para fortalecer o coração, o sistema circulatório, para ajudar a desentupir artérias, veias, etc. Né? E para fortalecer também, para dar energia ao coração. E melhora também a parte, inclusive a respiratória, né? Porque o coração, mesmo anatomicamente falando, está entre os dois pulmões. Portanto, mesmo anatomicamente, dá para perceber que os pulmões e o coração influenciam-se mutuamente. Por exemplo, quando a pessoa dá uma corrida, o coração bate mais rápido e a pessoa também respira mais rapidamente. Né? Mas quando a pessoa, por exemplo, se senta ou se deita, a frequência cardíaca diminui, o coração bate mais lentamente e também a frequência respiratória também diminui. Portanto, os pulmões também
também trabalham mais lentamente. Portanto, influenciam-se mutuamente, coração e respiração. Não é? Portanto, este exercício, para perceberem que este exercício, além de ser um exercício, apesar de ser um exercício fundamentalmente concebido para fortalecer e melhorar e tratar problemas do coração e sistema circulatório, né, sanguíneo, e ele trata também problemas, até por exemplo, do sistema linfático, né, e também da parte respiratória, por exemplo, né, para além de beneficiar todo o organismo. Né. E a nível mental, espiritual, também melhora, porque ficamos mais descontraídos, né, respiramos melhor, respiramos mais lentamente, né? O coração bate também mais lentamente, dentro da reposição correta, né? Não fica a bater lentamente demais, né? Fica a bater de maneira mais correta, né? Então a pessoa fica também emocionalmente e sentimentalmente mais controlada. E a nível mental, espiritual, também desenvolve, né? Porque uma vez que respira melhor, também fica mais lúcido mentalmente, né? Então aí a pessoa pode relacionar-se melhor com as outras pessoas também. Né? Também, através do cultivo e da atenção e do desenvolvimento dos nossos relacionamentos, né? Então aí também podemos melhorar. Né? Então, assim como existe aquela lei da fisiologia que diz a função faz o órgão, né? Então, a pessoa, ao fazer determinado exercício, fortalece as partes do corpo com que esse exercício mexer. Né? Se eu faço assim com o bíceps braquial, né? estou a trabalhar este músculo fortalece. Né? Então, se eu me treino a relacionar-me com pessoas, né? Eu fico também mais habilidoso a lidar com pessoas. Ponto final, parágrafo. Né? Quanto menos me relaciono com outras pessoas, menos capaz fico de me relacionar com pessoas. É uma verdade lá para Alice. Né? Embora a gente muitas vezes esquece disso. Né? É muito evidente, mas talvez até por ser muito evidente a gente esquece. Muitas vezes esquecemos disso. Né? Então é importante a gente todos os dias procurar relacionar-se. Né? Mesmo que assim à primeira vista não se proporcione, é muito importante a gente descobrir. Né? Lembrar-se, tomar consciência disso. Né? Telefonar a uma pessoa, a um amigo, enfim, ou alguém que veja que seja apropriado ou adequado, telefonar, escrever um e-mail, né? Antigamente escrevia-se uma carta, hoje em dia escreve-se um e-mail, enfim. Façam o que fizer mais sentido para vocês, né? Se fizer mais sentido escrever uma carta, escrevam uma carta, né? E ponham na caixa de correio, né? Mas, então, é importante relacionarmos, né? É muito importante relacionarmos. Então, quando a pessoa que se relaciona mais, desenvolve mais. Né? Então, quando a gente se relaciona com mais pessoas, né? De uma forma mais completa, mais integral, mais íntegra, né? Então desenvolve também, melhora a irrigação do cérebro, melhoram as conexões cerebrais, né? entre os diversos neurónios, né? Estabelecem-se novas conexões, né? Geram-se mais emoções, mais sentimentos, né? Então tudo isso faz-nos desenvolver, né? Dentro de certo limite, obviamente, né? Quando chegar a altura de descansar, precisamos de descansar. Quando chegar a altura de dormir, precisamos de dormir, né? Mas dentro enfim, da época do dia e da duração razoável, né? Dentro dos limites, enfim, sensatos, né? Quanto mais a gente se relacionar, melhor fica a relacionar-se também, né? Então, por isso é importante a gente também fazer parte, por exemplo, de determinadas instituições, enfim, que faça sentido para nós, né? Portanto, para desenvolver amizades, também inimizades, né? Também aprender a lidar com conflitos, aprender a lidar com inimizades também, né? Porque é impossível de só gerar amizades, né? Impossível, né? Então, aprende, treina, aprende, desenvolve, né? Fica mais inteligente, fica mais querido também, pode ficar mais
mais odiado por alguém, mas paciência, não é? Então, precisamos pagar o preço também, né? Pagar o preço de sermos autênticos, de sermos honestos, enfim, de sermos coerentes, de sermos amigos, de sermos solidários. Isso também tem preço. Tudo tem preço, né? Não existe nada sem preço, né? Sejam as coisas boas, sejam as coisas más, sejam as coisas assim assim, tudo tem preço. Né? Então, ah, por exemplo, a respeito do amor, né? Portanto, o amor, porque quando se fala em relacionamentos, né? Portanto, geralmente as pessoas pensam logo em relacionamentos amorosos, né? Mas não, relacionamento não tem que ser relacionamento amoroso, né? Pode ser relacionamento comercial, por exemplo, pode ser um relacionamento intelectual, né? Entre duas pessoas, entre dois pensadores, entre dois, sei lá, escritores, por exemplo, né? Podem discutir teorias científicas ou intelectuais, né? Não tem que ser necessariamente uma coisa amorosa, né? Ah, então, mas o amor está muito ligado com o coração, né? Então é importante também perceber o que é o amor, né? Então é muito importante perceber o que é o amor, né? E como é que surge o amor? Né? Como é que surge o amor? Então, o amor é um sentimento, né? É algo que sentimos dentro de nós. É muitas vezes difícil de expressar, né? E fácil ao mesmo tempo, né? Fácil ao mesmo tempo, através de gestos, né? Através de palavras, a gente pode expressar, né? Mas por vezes é difícil, digamos, pelo menos transmitir aquilo que realmente, não é que realmente, profundamente a gente sente. Por vezes é difícil. Né? Às vezes é difícil trazer palavras, etc. Né? Porque a palavra é intelectual. Não é? A palavra é intelectual. Gesto é uma coisa física, uma coisa mais mecânica. Né? Então, sentimento é outra coisa. É outra coisa. Nem é uma coisa assim 100% física, nem é uma coisa assim 100% intelectual, não é? Aliás, não é intelectual, não é? É sentimental, é outra coisa, não é? Outra dimensão, não é? Então, portanto, mas amor está relacionado com, por exemplo, com flor, né? Com yang, no mundo vegetal, né? Então, está relacionado também, por exemplo, com calor, temperatura alta. Então, quando a pessoa está com muito amor, né? Até a temperatura sobe. Muito interessante isto, né? Quando a gente fica entusiasmada, né? Estou-me a lembrar assim de repente, uma ocasião estava dentro do meu carro, dentro do meu automóvel, era época de inverno, eu estava com sobretudo, mesmo dentro do automóvel, né? E recebo um telefonema. E eu parei o automóvel para poder atender o telefonema, né? Era o professor Tommy Kikuchi, na altura ainda estava vivo, né? Então, passado poucos minutos, eu estava a suar. Eu estava tão entusiasmado a falar com o professor Tommy Kikuchi, né? Um grande mestre para mim, né? Eu fiquei cheio de calor. É muito interessante. Isso é uma experiência inesquecível. Não aconteceu só uma vez, aconteceu mais que uma vez, né? Quando ele falava comigo, eu adorava esse mestre, né? Esse grande mestre a quem devo muito, né? Então, eu ficava entusiasmado. Então, é o que acontece com o humor também, né? Ah, mas, então, por exemplo, até se diz, por exemplo, de uma pessoa calorosa, né? Portanto, o que é que significa uma pessoa calorosa, né? Geralmente significa uma pessoa amorosa, né? Uma pessoa amorosa, uma pessoa bondosa, né? Então está muito relacionado com o amor, né? Então, por exemplo, a flor, por exemplo, está relacionado com os insetos, por exemplo, atrai os insetos, por exemplo, né? Mesmo para fazer a fecundação, né? Entre umas flores e outras, né? Para os insetos levarem o pólen, para fecundarem depois, etc., né? Para dar fruto. Muito interessante isso, né? Então, o amor também entre homem e mulher, por exemplo, também é útil também para fecundar também, né? Para que haja essa atração, para que depois a pessoa, por exemplo, faça sexo, para que depois faça um bebê, por exemplo, um ou vários, né?
vários, de preferência, um de cada vez, né? Mais do que um de cada vez já não é normal, mas enfim, pode acontecer, né? Ah, embora não seja bem normal, né? É um normal relativo, né? No caso ser humano, né? Então, mas existem diferentes tipos de amor, né? Portanto, amor mais físico, né? Relacionado, por exemplo, com a parte sexual, mais no sentido mais físico, né? A parte sexual não é só físico também, né? Tem parte energética, tem muita coisa também. Não é coisa física só, como muita gente imagina. Né? Pronto, mas, digamos, principalmente uma coisa mais física, mais fisiológica. Né? Então, o amor pode ser mais físico, mais sexual, pode ser um amor mais emocional, mais sentimental, né? Em que a pessoa sente, sei lá, carinho, admiração pela outra pessoa, né? Sente vontade de lhe ser útil, etc. Né? Então, mais de sentimento, mais sentimental, mais emocional. Ou pode ser um amor também mais mental, espiritual. Né? A pessoa pode adorar a outra pessoa, né? Intelectualmente a pessoa, digamos, pensando acerca da pessoa, do valor que ela tem, etc. Não pode sentir admiração, mas uma coisa mais intelectual, não necessariamente sentimental. Né? Pode reconhecer intelectualmente que aquela pessoa é valiosa, por exemplo. Né? E pode sentir respeito, admiração, né? Amor mesmo, né? Mas mais intelectual. Né? Então é diferente. Então, há muitos tipos de amor. Né? Não devemos ficar só fanatizados por um tipo único de amor. Né? O amor é uma coisa muito complexa. Né? É simples na essência, mas é complexo se aprofundarmos. Né? Se aprofundarmos é muito complexo. Né? Envolve muita coisa. Envolve parte física, parte emocional, sentimental, parte mental, parte espiritual, etc. Né? Então, se pensarmos em termos do universo, né? Podemos ter um amor mais espiritual, né? Respeitar, por exemplo, outra pessoa, mesmo os nossos inimigos, né? Percebendo que eles fazem parte de nós, que nós também fazemos parte deles, que habitamos o mesmo universo, por exemplo, né? Habitamos o mesmo planeta, habitamos o mesmo universo, então nesse sentido somos irmãos, etc, etc, etc. Então depende da consciência, né? Então isso é mais parte espiritual. Né? Então, por vezes fala-se de amor mais passageiro, mais efêmero, né? Também há pessoas que falam em amor longo ou então amor eterno. Amor eterno, né? Então, isso, digamos, existe inexistentemente, digamos assim, não é? Então, é um bocado relativo isso, não é? Então, por exemplo, amor condicional ou incondicional, né? Muita gente fala em amor incondicional. Isso é, com todo o respeito por essa opinião, não é? É uma coisa bem imaginatória, não é? Então, eu tive um mestre de Reiki, né? Que falava também amor incondicional. Mas, entretanto, eu verifiquei com os meus olhos, não é? Que separou-se ou divorciou-se da companheira que tinha, não é? Então, como é que é incondicional? Será que tinha amor incondicional? Ou ele nunca tinha tido amor incondicional? Então, por que é que falava em amor incondicional? Não é? Então, digamos, esse amor incondicional existe inexistentemente. Ou seja, existe na nossa, pode existir na nossa imaginação. Mas só na imaginação. Não é na realidade concreta. Não é? A realidade concreta tem sempre condições. Não é? Claro que uma pessoa pode, digamos, ter um amor de tal forma forte, digamos, que não seja por dar cá aquela palha que a pessoa deixa de amar ou coisa parecida, né? Isso acontece, não ponho isso em causa, né? Mas tem limite, né? Tem limite, né? Tem de haver um mínimo de condições, né? Então tudo no universo
é resultado de condições. Portanto, se não houver condições, nada no universo existe. Não é? Tudo que existe, existe se e só se tiver condições para existir. Portanto, usando uma linguagem matemática, não é? Então, qualquer coisa só existe se e só se tiver condições para existir. Então nesse sentido, é importante nós questionarmos, não é? Então, sobre essa questão das condições para as condições que precisamos criar, que precisamos desenvolver, né? Das condições necessárias, né? Ou suficientes, né? Ou das condições vantajosas, né? Para nos relacionarmos, né? Para nos relacionarmos uns com os outros, né? Ou para ou para desenvolvermos amor, né? Para desenvolvermos amor, para desenvolvermos amizade, para desenvolvermos solidariedade, para nos podermos entreajudar, né? Para podermos ser úteis uns aos outros. Né? Então, eu, por exemplo, criei este grupo, Comunidade Naturmed, Saúde e Medicinas Naturais, pronto, com o objetivo precisamente de desenvolver essa solidariedade. Né? Portanto, de poder ajudar o máximo de pessoas, né? Para poder ajudar o melhor possível as pessoas, né? E para estarmos, digamos, em casa, né? Para que haja uma maior consonância, para que haja uma maior identificação, para que as pessoas possam entender melhor, né? Porque determinadas coisas que eu possa dizer aqui dentro da comunidade, se eu disser fora da comunidade, muitas delas serão mal interpretadas, né? Então, por isso, daí a importância da comunidade, né? Daí que eu quero aproveitar também este momento para convidar todos os membros a participarem dos lives, a participarem, enfim, da oportunidade que têm, por exemplo, para fazer publicações. Pronto, não tem que ser só eu a publicar, né? Portanto, desde que respeitem as regras do grupo, né? Desde que sejam coisas sobre saúde e medicina natural, né? Portanto, fiquem à vontade, né? para publicar. Né? Pronto, um dia eu vou morrer, né? Como toda a gente. Né? Então, é importante vocês também treinarem, né? Treinarem, ir fazendo coisas. Né? E eu também estou aqui para, digamos, para liderar, para moderar, enfim, para orientar naquilo que, em consciência, com toda a honestidade, vir que é o mais justo e mais correto. Não é? Mas não tenham medo de fazer publicações, né? Pelo contrário, é importante, né? É importante fazerem publicações de acordo com o que são os objetivos do grupo, né? De acordo com o que é a ideia do grupo. Né? Então, e ponham questões a mim também, ponham-me dúvidas, façam perguntas, etc. Né? Pronto, além de poderem ligar-me diretamente, liguem-me diretamente para o meu telemóvel, tenho o meu telemóvel, tenho o meu número de telemóvel, porque é que não ligam? Né? Algumas pessoas ligam, né? Mas podia ser muito mais. Né? Então, se eu não conseguir dar vazão, se eu não conseguir atender toda a gente, então vamos arranjar maneira de resolver isso. Né? Então, vamos arranjar membros do grupo, por exemplo, né? Para me ajudarem também. Vamos criar uma equipa. Né? Vamos criar uma equipa para nos entreajudarmos. Esse é o objetivo. Né? Senão, só comunidade de nome não interessa. Né? Então, por exemplo, as formações que eu estou a realizar, é importante participarem dessas formações também. Porque assim podem aprofundar mais, né? Podem aprofundar mais não só o meu tipo de ensinamento, como também aprofundar mais as minhas publicações, compreenderem melhor o que é que eu quero dizer com as publicações e aproveitarem mais para vocês. Né? Aproveitarem mais para vocês. Né? Mas não ficarem tão dependentes só de terapia, etc. Né? E pior ainda, se for terapia química, de cirurgias, etc. Né? Então, aprendam estrategicamente, sejam estratégicos, sejam estrategas, sejam inteligentes. Né? Não estou a dizer que vocês são estúpidos ou que são burros, né? Mas só estou a fazer um apelo precisamente à vossa inteligência. Né? Usem a vossa inteligência para o vosso bem. Né? Usem a vossa consciência para o vosso bem. Usem o vosso sentimento para o vosso bem. Portanto, este é o sentido do meu convite. Né? Portanto, não quero ser mal interpretado. Né? Tenho muito respeito, muita consideração, muito carinho,
muito amor por vocês na verdadeira acessão da palavra, né? No sentido profundo da palavra. Né?